Prezados irmãos aqui presentes, bem como também aqueles que nos acompanham pela transmissão desta Santa Missa, celebramos hoje na liturgia da Igreja a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Na verdade, celebramos o martírio dos dois, por isso usamos o vermelho, que é a cor usada na festa dos mártires, dos apóstolos, que foram praticamente todos eles martirizados, que derramaram seu sangue pelo nome, pela pregação, pela profissão da fé em Jesus Cristo. E vejam que interessante, a igreja celebra dentro do calendário litúrgico, dentro do calendário litúrgico, a solenidade de São Pedro e São Paulo é mais antiga do que a celebração do próprio Natal. A igreja já celebrava, antes de celebrar o Natal, a igreja já celebrava a festa de São Pedro e São Paulo. Portanto, uma festa muito antiga que já é comemorada na igreja desde os primeiros séculos, porventura do século II, século III. A igreja já celebrava esta solenidade. Esta solenidade já fazia parte do calendário litúrgico da igreja. Para mostrar justamente então a importância destes dois, que são considerados como as duas colunas sobre a qual o alicerce da igreja de Cristo, que são os apóstolos, se edifica, se constrói. Portanto, meus irmãos, ao celebrar hoje a festa de São Pedro e São Paulo, nós celebramos a festa da igreja e reafirmamos a verdade acerca da igreja, da única igreja de Jesus Cristo, que é a igreja católica, apostólica, romana. Por que a igreja de Cristo é católica? Porque ela é universal, espalhada pelo mundo inteiro, porque ela reafirma as suas verdades de fé, os seus ritos, a sua doutrina é a mesma em todo o mundo. Por isso, a igreja católica, ela só é católica porque ela é universal. A palavra católica quer dizer universal, não é à toa que usaram este nome para confundir os fiéis, Igreja universal é a igreja católica, a universalidade da igreja. É a mesma igreja, a única igreja de Cristo espalhada pelo mundo inteiro. Só a igreja católica está em todos os cantos deste mundo. E por que só a igreja católica está em todos os cantos do mundo? Porque é a igreja de Cristo. Porque Cristo edificou essa igreja sobre Pedro, que constituiu essa igreja sobre o povo de Israel, povo judeu, e depois Paulo, que proclamou a mesma fé de Pedro, que pregou a mesma fé, o mesmo evangelho de Cristo, confiado aos apóstolos, e Paulo então pregou o mesmo evangelho, transmitiu a mesma fé ininterruptamente, e anunciou a mesma palavra, o mesmo ensinamento a todas as nações. Através de Paulo, então, que a igreja foi se espalhando para além de Israel. Portanto, é a universalidade da igreja, a catolicidade da igreja. E quem nos garantiu a catolicidade da igreja foram justamente Pedro e Paulo. E com eles, depois o grupo dos apóstolos, o colégio apostólico. Por isso a nossa igreja é católica. A nossa igreja também é apostólica, porque Cristo edificou a sua igreja sob a fé dos apóstolos. O evangelho de hoje é muito claro: tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Meus irmãos, por que Cristo veio ao mundo? Qual o motivo pelo qual o Filho, existindo em condição divina, se fez homem e habitou no meio de nós, assumindo em tudo a nossa humanidade, menos no pecado? Para nos conduzir ao Pai, para nos conduzir à salvação, para restituir o gênero humano à dignidade de filhos de Deus.
dignidade que outrora havíamos perdido pelo pecado, e em Cristo agora fomos reconciliados, redimidos, salvos. Portanto, Cristo é a porta da salvação. Ele mesmo vai dizer: eu sou a porta das ovelhas. Se as ovelhas querem alcançar as pastagens eternas, tem que passar por mim. Quem crê em mim será salvo, quem não crê será condenado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por isso Cristo é a porta de salvação para toda a humanidade. E só será salvo quem crer. E para crer é necessário então que a fé nos seja transmitida. A fé é dom de Deus. É o dom que o próprio Deus concedeu aos homens. No entanto, esta fé, que é dom, que é dádiva do próprio Deus, ela vai sendo transmitida, ela vai sendo também, de certa forma, desenvolvida dentro de nós, pela audição, ao ouvir a palavra. O que aconteceu quando o apóstolo Tiago ia para o caminho de Candace, e lá encontrou pelo caminho um eunuco, que ia lendo as escrituras, e a carruagem parou, e Tiago começou a ensinar o eunuco, transmitir a fé para aquele homem, através da palavra, do ensinamento, da pregação, a tal ponto que chegou um determinado ponto da viagem, que o eunuco mandou que parasse a carruagem e disse: o que impede que eu seja batizado? O que impede que eu receba então essa fé? Eu quero ser salvo. E Tiago então desceu até as águas e batizou aquele eunuco. E assim tantos outros. Portanto, a salvação vem pela fé que nos vai sendo transmitida pelos ensinamentos, pela doutrina dos apóstolos. Quem nos transmitiu a fé? Foram os apóstolos. Por que nós temos o Evangelho? Por que nós temos os ensinamentos de Jesus? Quem nos transmitiu o Evangelho? Quem escreveu os Evangelhos? Não foi Jesus. Jesus falou, Jesus pregou, Jesus ensinou, mas foram os apóstolos que escreveram o Evangelho. São os apóstolos então que são aqueles que transmitiram essa fé que da igreja recebemos e sinceramente professamos, razão da nossa alegria em Cristo Jesus nosso Senhor. Portanto, a igreja de Cristo é a igreja católica e é a igreja apostólica. Se não for a igreja apostólica, não é a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo foi fundada sobre eles, e são eles que transmitiram os ensinamentos de Cristo. E a fidelidade a esses ensinamentos vai sendo passado por sucessão. Aquilo que nós chamamos de sucessão apostólica. Vai sendo passada de apóstolo a apóstolo. Até hoje, os nossos bispos, os nossos presbíteros, o mesmo ensinamento. Portanto, a igreja católica, apostólica e romana. Romana porque Roma é a sede onde se deu o martírio dos dois. Por isso a igreja celebra o martírio dos dois conjuntamente, uma vez que os dois foram sepultados também em Roma. Roma é o lugar aonde, de certa forma, a igreja se espalha por toda a terra. Por isso, Roma se tornou a referência para a igreja de Cristo, católica, apostólica e romana. Portanto, meus irmãos, a igreja de Cristo é a igreja católica. A igreja de Cristo é a igreja apostólica. A igreja de Cristo é a igreja romana. Porque ela foi fundada sob o alicerce dos apóstolos, tendo como colunas principais, tendo como base de sustentação para toda a igreja, os apóstolos São Pedro e São Paulo. E a partir de que Cristo edifica a sua igreja? A partir da fé.
da fé destes apóstolos. As leituras de hoje nos mostram claramente isso. Vejam a fé de Pedro. Pedro pregava a fé à igreja do seu tempo, a igreja de Israel, e esta mesma igreja reza por Pedro, para que ele seja libertado da prisão. E é interessante que um anjo do Senhor liberta Pedro daquela prisão. Meus irmãos, podemos dizer que esse anjo é um anjo que desceu do céu, sim, porque isso não é impossível para Deus. Mas eu preferia ainda pensar que este anjo, já que ninguém viu, já que Pedro passou até mesmo pelas duas guardas e ninguém o impediu, certamente também esse anjo poderia ser alguém que se converteu à fé pela pregação de Pedro na prisão. Alguém que se transformou pela fé. E por isso, a fé é capaz sim de arrebentar as grades, de arrebentar as correntes. Porque a fé nos faz compreender aquilo que nós rezamos no Salmo de hoje, que de todos os temores Deus nos livra. Deus nos livra de todos os temores pela fé. A fé nos ajuda a libertar-se de todos os temores, até mesmo das prisões, até mesmo da escravidão. Portanto, de todos os temores nos livrou o Senhor Deus pela fé. Mas depois nós vemos Paulo diferente de Pedro. Paulo não foi libertado da prisão, mas pelo contrário, Paulo se vê preso e mais, vê aproximar-se o dia da sua morte. Paulo diz: já estou para ser derramado em sacrifício. Já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Paulo tem consciência daquilo que se aproxima dele, que era na verdade a consequência da fé que ele professou, da fé que ele ensinou, da fé que ele transmitiu. E ele tem tanta consciência disso, por quê? Porque ele também perseguiu. Num primeiro momento, ele foi perseguidor dos cristãos. Ele perseguiu aqueles que professavam essa fé. Por isso agora Paulo, transformado pela fé, sabe que a morte se aproxima dele, pois a morte naquele momento, o martírio dele, era uma consequência da fé que ele abraçou, da fé que ele professou. Mas esta fé o livra do temor, de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Esta fé liberta Paulo do medo diante da morte, diante até mesmo da forma como ele haveria de morrer. E a sua consciência que vem pela fé é tão grande que Paulo traz para nós esse testamento, né? Podemos dizer que a segunda leitura de hoje é um testamento de São Paulo. O Senhor esteve ao meu lado, o Senhor me deu forças, Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. O Senhor me libertará, o Senhor me salvará para o seu reino celeste, a Ele a glória pelos séculos dos séculos, amém. O Senhor fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente. E essa mensagem que fora anunciada por Paulo integralmente, continua sendo a mesma e única mensagem da Igreja Católica, Apostólica e Romana. Por isso, meus irmãos, nós vemos hoje tantas igrejas por aí, não é verdade? Como é que se funda uma igreja hoje? Como é que se cria uma igreja? Como é que vão se criando outras igrejas? A partir de uma ideia. A gente deita lá e diz: vou criar uma igreja. Tive uma ideia. Vou criar uma igreja assim, 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 assim. Nessa igreja vou pregar a doutrina assim, 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 assim. E assim se cria uma igreja. Qualquer um aqui pode criar uma igreja. Se for, inteligente, criativo, edifica uma igreja. E tem seguidores.
Pode ser que tenha até mais seguidores do que na nossa própria igreja. Pode ser. Se a sua ideia for tão boa, porque hoje, quem tem boas ideias, fica rico. É ou não é verdade? O que é um publicitário? O que é um marqueteiro? É aquele que apresenta boas ideias, e que apresenta de uma forma que atraia, e mais, de uma forma com que o outro acredite naquilo, e passe a ter aquilo como a verdade, não é? É isso. É assim que se criam igrejas, a partir de ideias, ideias que depois se tornam ideologias, que nada mais é do que uma doutrina a partir da ideia que surgiu, um ensinamento, uma teoria a partir daquela ideia. Muito bem, a nossa igreja não foi fundada sobre uma ideia, a nossa igreja foi fundada sobre uma pessoa. A nossa igreja, ela foi fundada sobre Cristo. Cristo é a pedra angular sobre a qual a igreja foi edificada. E por isso que Cristo diz: tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja de Cristo está fundada sobre quem? Pedro, mas sobre a fé de Pedro. Porque foi justamente depois de Pedro ter reconhecido quem é Jesus, é que a igreja passa a existir. Feliz és tu, Simão, porque não foi um ser humano que te revelou isso. Não é uma ideia, por mais que seja genial, uma ideia que vem dos homens, mas o meu Pai é que vos revelou isso. Por isso feliz és tu, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta fé, é que a minha igreja vai ser edificada. Portanto, a igreja de Cristo está edificada sob a fé nele, nele mesmo. Quem crê será salvo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então a igreja conduz à salvação. Fora da igreja não há salvação. Justamente porque é na igreja que nós professamos a fé no Cristo. É na igreja que nós celebramos a fé em Cristo. É na igreja que nós vivemos a fé de Cristo, com Cristo, por Cristo. É ela que nos conduz então à salvação. Por isso não há outra igreja. É uma só igreja, é a igreja de Cristo, fundada sobre a profissão de fé do apóstolo Pedro e sobre a pregação da mesma fé do apóstolo Paulo. Não tem como ter outra igreja. Qualquer outra igreja é fruto de uma ideia de um homem, não fruto da ação do Espírito do próprio Deus. Feliz és tu, Simão, porque não foi um ser humano que teve essa ideia, mas o próprio Pai que te revelou, é o próprio Deus que te inspirou. Por isso você é feliz, porque você conseguiu acolher a inspiração do próprio Deus e professou a sua fé nesse mesmo Deus. Portanto, meus irmãos, ao celebrarmos hoje a festa dos apóstolos São Pedro e São Paulo, nós celebramos a fé da nossa igreja, nós celebramos a festa da igreja, pois a nossa igreja, que é a igreja de Cristo, fundada sobre os apóstolos São Pedro e São Paulo, é a igreja que perdura pelos séculos dos séculos e que nos conduz à salvação. Meus irmãos, talvez hoje a igreja católica, a doutrina da igreja católica, talvez nem sempre ela seja a melhor para todos, né? Porque alguns começam a mudar as suas convicções justamente, e por isso é que mudam de igreja. Por que alguém muda de igreja? Porque as suas ideias já não são mais as mesmas, os seus interesses já não são mais os mesmos da igreja. Mas a igreja não muda de acordo com os homens é que precisam mudar com a igreja não pode mudar, porque a igreja está fundada na mesma fé pela qual Cristo a edificou. Portanto, somos nós que temos que acolher, que aceitar a doutrina da igreja. Por quê? Porque a igreja é o caminho seguro de salvação para os homens. Se nós queremos ser salvos, se nós queremos crer, se nós queremos alcançar a salvação em Cristo, a igreja está no mundo para dar essa segurança. Portanto, cuidado
com as ideologias que se pregam por aí, cuidado com igrejas que se pregam, às vezes, que pregam ideias talvez mais atraentes do que a nossa. Mas será que elas são seguras? Será que elas conduzem de fato à salvação? Ou elas estão mais preocupadas com a sua salvação aqui da terra? Estão mais preocupadas com o seu bem-estar aqui terreno, estão mais preocupadas com os prazeres deste mundo, estão mais preocupadas em satisfazer os seus interesses aqui. Porque a nossa igreja, a mensagem da nossa igreja é uma mensagem de vida eterna, de salvação. Portanto, por mais que muitas vezes a igreja pareça um tanto quanto exigente, porque o é, mas ela é segura. Seguramente nós chegaremos à salvação, porque Cristo instituiu a sua igreja justamente sobre os apóstolos que pregaram, que anunciaram esta fé, como nos disse o apóstolo Paulo na segunda leitura de hoje. Esta fé que foi pregada e anunciada integralmente. É esta a nossa fé, é esta a nossa doutrina, é esta a nossa igreja, é este o caminho seguro que nos conduz à salvação. Celebremos então hoje a festa dos apóstolos Pedro e Paulo, reafirmando a nossa fé na mesma e única igreja de Cristo, a igreja católica, apostólica, romana. Assim seja. Amém.